Pronto. Enfim, começou. Desculpa, eu esqueço de colocar para gravar. Então, já falei alguma coisa, mas só para não perder, porque é importante deixar isso registrado. Eu vou ver se isso se resolve, a questão do meu acesso ao ambiente virtual da disciplina. E aí a gravação também, essa gravação especificamente, como ela não está sendo pelo AVA, eu vou deixar o link lá, tá, dessa gravação. E aí, para vocês poderem revisar a aula também, eu ver essas datas que são importantes para vocês se programarem, né? A gente sabe que vocês não têm só essa atividade para fazer na vida, né? Mesmo na faculdade, vocês não devem ter só essa disciplina. Mesmo muitos de vocês têm muito mais atividade no ambiente virtual do que no presencial, vou dizer assim, né? No presencial remoto. Então, olha só, a unidade 1 da disciplina tem a intenção de apresentar fundamentos e programação, a programação de ciência da computação. É um título bem genérico, né? Mas, basicamente, é uma revisão, tá? De muita coisa que vocês já devem ter visto. Por exemplo, hoje nós vamos falar sobre a estrutura de dados, tá? Vocês vão ver lá os mais comuns, né? Estrutura unidimensional, bidimensional, multidimensional, os registros. Então, é possível que vocês já estejam, saibam mais que eu, isso aí. Mas como está na ementa, a gente precisa cumprir. Tá? Então, é isso que está previsto. Esse tópico 1.2, linguagem de máquina, linguagem de montagem, ele é mais também é uma revisão de conceitos, tá? De conceitos associados à estruturação de dados, análise de algoritmos, né? A algoritmos especificamente. Na aula que vem, né, eu geralmente coloco datas, porque inclusive é uma forma de eu me programar, também para eu preparar minha cabeça para tal coisa, para eu estruturar as aulas direitinho, tá? Eu acho que é importante para mim e para vocês também, quando vocês lembrarem da data, e vocês já vão poder lembrar do que vai ser apresentado. Eu geralmente tento seguir à risca esse cronograma que eu apresento, tá bom? Para que a gente possa ter isso organizado na cabeça, né? É muita coisa para a gente administrar e se a gente tiver isso bem arrumado, já é um problema a menos. Então, olha só, no dia 8/3, eu pretendo apresentar o conteúdo de análise da complexidade de algoritmos, né? Então, análise de algoritmos, a análise assintótica, especificamente, quando a gente vai falar daqueles O grande, ou Big O, teto, alguma coisa do tipo assim. E vamos ver algumas aplicações, tá? Desse conteúdo, tá bom? Também no dia 8. Então, 1.3, 1.4 também a gente vai apresentar numa aula só, que nem a aula de hoje, 1.1 e 1.2. E na unidade 2 a gente começa a falar, então, sobre algumas estruturas, de fato. Tá? Eu coloquei aqui dia 8/3, mas eu talvez não consiga fazer isso aqui. Então, eu vou juntar, na realidade, essa data. Eu vou corrigir, tá? Desculpa aqui, eu esqueci de mudar. Na realidade, eu tinha mudado já, achava que tinha mudado. Noções básicas de ordenação, insertion sort, merge sort, quick sort, heap sort, tudo no dia 15/3. Então, 2.1, 2.2, vou falar para ficar registrado na gravação. E aí, aqui a gente vai falar separado, tá? 2.3 e 2.4, filas de prioridade, no dia 22, e hips, nunca sei como fala, esquerdistas e binomiais no dia 29/3. Para que aí no dia 5 de abril a gente faça uma avaliação, tá? Precisa fazer uma avaliação. Como a nossa disciplina ela é AMP, se eu não me engano, ela é nível 2. Tá? Eu esqueci de olhar isso. Ela é nível 2. Se ela é nível 2, a B1, ela vale 1.500 pontos, né? 1.500 pontos.
Acho que todas, então, tanto faz nível 1, nível 2, a B1 sempre é 1.500 pontos. Ou é 1.000? Não, desculpa, 1.000 pontos. Estou errado, 1.000 pontos. 1.000 pontos, porque vocês têm que ter uma soma, o que vocês atingem no máximo de soma de avaliações é 5.000 pontos, tá? É isso mesmo, 1.000 pontos, 4.000 pontos. Mas de atividades, se eu não me engano, vale mais. Como é a MP, aí sim, 2.500 pontos, se eu não me engano, de atividades. Então, eu vou preparar ainda alguma atividade, talvez alguma pesquisa, alguma leitura, alguma implementação que eu vou pedir para vocês fazerem, em alguma linguagem aí. Tá bom? Porque acho que é legal também vocês fazerem prática, não só ficar na teoria, porque eu acho que até vocês preferem, né? Preferem prática. Eu ouço bastante isso dos alunos, né? Que eles gostam, eles querem prática. É bom, é bom. Vamos lá. E aí a gente começa a unidade 3, né? A unidade 3 e a unidade 4, elas vão fazer parte do B2. Ali, quando a gente faz a avaliação B1, a gente encerra o primeiro bimestre, que é o que a gente chama de primeiro bimestre. Na unidade 3 e na unidade 4, elas compõem o que a gente chama de segundo bimestre. Na unidade 3, vamos falar sobre árvores e arquivos em programação. Então, essas são também outras estruturas. Mas, e aí a gente tem aqui, ó, uma semana de aula, estruturas de dicionário, que está aqui dentro desse conteúdo também, que é dia 12 de abril, mas aí vocês param na semana seguinte, ó, a gente não tem aula nessa semana aqui de 19 e 23 do 10, vocês têm atividades de palestras, mas é para participar, não é para sumir, tá? Não é para sumir. É até importante porque os professores aí estão programando de trazer gente que já está no mercado de trabalho, atuando aí na formação, né, na mesma área de formação, na qual vocês estão aí também se encaminhando para se tornarem futuros profissionais titulados, né, como cientista da computação, e acho que é legal ver alguém no mercado, né, atuando, para saber. Eu sei que muitos de vocês já estão em atuação, né, no mercado. O nosso aluno, o aluno de uma instituição como a nossa, no caso, muitos deles, muitos de vocês, já atuam no mercado e aí procuram uma instituição como a nossa, muitas vezes, para ter um diploma, né? É super válido, é muito importante, né? O mercado exige que o aluno tenha um curso superior, o aluno é a pessoa, né? O profissional tenha um curso superior, e aí eu sei que muitos de vocês têm os cursos técnicos aí da vida e tal, mas que são cobrados pelas instituições nas quais, pelas organizações que vocês estão vinculados, né, exige aí um nível superior. E é quando muitos de vocês chegam até nós. Ainda no dia 12 do 4, a gente pretende apresentar esse outro conteúdo também. Então, serão 2 sessões. Não sei se vocês já olharam o calendário, mas o nosso calendário está muito apertado. Muito, muito apertado. Então, é por isso que aí eu tô meio que fazendo assim, planejando apresentar aulas um pouco mais curtas, que caibam 2 sessões no período de encontro, né, desse encontro ao vivo. Então, também pretendo apresentar aqui a sessão 3.2, que tem como título Hashing para arquivos extensíveis, no dia 12 do 4. Muitas vezes, esses planos de ensino que a instituição elabora, às vezes eles têm uns nomes assim meio bonitos demais, meio elaborados demais. Mas quando a gente vai ver o conteúdo assim, inclusive até, muitas vezes eu mudo, assim, eu digo, olha, isso aqui é a seção 3.2 lá do nosso plano de ensino, mas ele tem esse título aqui mais condizente com o conteúdo. Muitas vezes eu faço isso. E aí no dia 26 do 4, a gente tem mais 2 sessões, a 3.3 e a 3.4. Aí vamos falar sobre estruturas balanceadas e ajustáveis e as multidimensionais.
Enfim, a unidade 4, aí a gente vai continuar falando de árvores, mas uns outros tópicos, né, de compressão, incompressão, point quad, polígono quad, tries, try-away, try-ternária, compressão de textos em linguagem natural, codificação de Huffman, é tudo de estrutura de dados, é estrutura avançada. Tá bom? E aí tem essas datas aqui, ó, 3/5, 10/5, 17/5, 24/5, a gente tem aqui, né, com a corda no pescoço, assim, e aí 31/5 tem a B2. Olha, ainda em maio, viu, gente? Então, a semana de provas da B2, ela vai ser no finalzinho de maio e começo de junho. Tá? Então, vai começar, se não me engano, uma quarta-feira. 31/5, eu não lembro. Deixa eu olhar aqui, só um pouquinho. 31/5. 31/5 é uma segunda-feira. Mas já é uma segunda-feira. E na terça-feira já é dia 1º de junho. Mas começa, se eu não me engano, no dia 27. No dia 27, que é a semana anterior, que é uma quinta-feira. Então, 27 de maio e 28 de maio já começa a semana de provas. E aí vem o sábado 29, domingo 30, a segunda 31. E aí tem o 1 e o 2 de junho, que vai ser prova também. Então, é isso mesmo. Tem essas datas aqui, mas possivelmente vocês serão informados ao longo do semestre, para vocês não esquecerem. Esse material eu vou colocar no AVA, tá? Quando eu tiver acesso. Dia 14. Mas quem não... vou fazer assim, eu gosto da turma de computação, geralmente são turmas pequenas, né? Então, eu geralmente passo meu telefone, meu e-mail, então, para os alunos terem um contato mais próximo a mim. Então, dia 14 e 15/6, segunda chamada para quem perdeu uma ou as duas provas, né? Lembra das regras, né? Lembrem das regras. Gente, um barulho é caminhão de lixo na minha rua. 17 e 18 de junho, mosquito. Exame, lembrem das regras, tá? Para fazer a segunda chamada, vocês têm que ter faltado uma avaliação ou as duas. Se falta uma, substitui essa que faltou, a segunda chamada. Se falta as duas, a segunda chamada substitui a B2, porque é que vai ter mais pontos. Né? E aí lembre que vocês têm duas exigências, condições para aprovação, que é a soma das provas e a soma total de pontos. No nível 2, que eu suspeito que seja a nossa disciplina, eu vou confirmar nas próximas aulas para vocês, mas se for nível 1, vocês têm que somar 1.500 pontos de prova. Se for nível 2, 2.500 pontos. Né? E aí, no total de pontos, vocês têm que atingir 6.000 ou mais para aprovar direto. Quando não aprova direto, vocês têm que ir para o exame, né? Precisa fazer o exame. E aí o exame tem apaga todas as notas de prova, né, para poder lá valer um determinado valor, a avaliação que vocês vão fazer de exame, coisas assim. E aí tem exame de interativas, que é que vocês têm, vocês devem ter um monte, né? Sempre vocês ficam, a instituição acaba matriculando vocês num monte de disciplinas interativas. Esse vai ser o nosso procedimento, né? A metodologia de ensino, tá? Aula expositiva, participativa, eu até pintei de amarelo aqui, isso quer dizer que eu quero que vocês participem, tá? Não quero ficar falando sozinho aqui, vocês podem me parar, perguntar o que quiserem, em qualquer momento da aula, tá bom? Tem gente que não gosta de deixar registrado, né? Porque eu estou gravando, né? E aí, muitas vezes, vocês não gostam de perguntar nesse momento. Não tem problema. O que vai acontecer? Sempre ao final da aula, eu termino um pouquinho antes, ou não termino antes,
e encerro a gravação antes de sair do Teams. E aí eu fico disponível para vocês. Aí alguns de vocês aproveitam esse momento para fazer algum questionamento. Vocês podem fazer isso também, tá bom? Se não quiserem perguntar aqui nesse momento da gravação, tá? Porque como a gravação fica disponível para outros colegas aqui, né? A coordenação também tem acesso, então muitos de vocês não querem deixar isso registrado. Enfim. Exercícios, eu vou ainda pensar nas atividades práticas, tá bom? Ainda não consegui pensar mesmo assim como vou fazer, mas lista de exercício vai ter, certamente alguma, como eu já falei, né? Alguma atividade prática, certamente vai ter. É interessante, é importante e tenho certeza que agrega. Aqui o nosso horário de aula, tá bom? Vocês já conhecem, 19h10 até as 22h, com esse intervalo entre 20h50 e 21h10. Obrigatório. O livro texto está em branco, porque ainda não escolhi uma bibliografia, mas estou escolhendo já, assim, ainda estou construindo. Mas assim que eu tiver um livro bacana, assim, eu vou indicando ao longo das aulas. Por enquanto, eu encontrei um hoje, um livro lá da Federal do Rio Grande do Sul, que eu achei legal, e aí estou lendo ainda para ver se vale a pena indicar para vocês. Se não, vocês podem ficar só com os meus slides e as gravações. Sobre avaliação continuada, já dei algumas dicas aqui, mas a gente sempre vai reforçando ao longo do semestre. Eu sei que vocês já devem conhecer de cor e salteado, né? Todo semestre é isso aí, já há alguns anos, né? A instituição está trabalhando com uma metodologia aí de pontuação e que vocês já estão bem adaptados. Segunda chamada, para quem perder, se não atingir os 6.000 pontos, vai para exame. Vale lembrar que, ó, aqui, a inscrição, deixa eu até já pegar aqui uma caneta, um marca-texto. Aqui, ó, a inscrição, tá? A inscrição do aluno, ela deixa eu ver só uma coisinha aqui. Ela é automática, tá? Na segunda chamada. Isso aqui é a segunda chamada, tá? Ela é automática. Então, quando vocês faltarem pelo menos, faltou uma avaliação, vocês já vão poder fazer a segunda chamada. Vocês vão estar lá matriculados para fazer. No entanto, só vai gerar cobrança se vocês comparecerem na segunda chamada. Ela está sendo feita de forma digital, ou então é o professor quem faz e registra a nota de vocês no sistema, e isso o sistema reconhece e gera a cobrança. Tá? Agora, se vocês não comparecem, se o professor coloca lá vocês como ausente, por exemplo, ou se é uma prova digital e você não vai lá, faz o login e tal, no sistema, não gera cobrança, a segunda chamada. O exame não gera cobrança de forma nenhuma, né? Pelo menos era assim, né? Então, se vocês forem fazer o exame, tem gente que não faz a segunda chamada, prefere fazer exame, então tem umas possibilidades aí, né? Só avaliem com cuidado, para não reprovar, tá? A coisa não é tão engessada assim. Vocês conseguem, muitas vezes, deixar de fazer a segunda chamada para ir fazer direto o exame, né? Para não gerar um custo, muitos de vocês preferem isso, enfim, isso é livre para vocês, né? A instituição permite com que vocês decidam o que fazer. No entanto, se de repente vocês estão inseguros em ir direto para o exame e podem fazer a segunda chamada, que nem todo mundo pode, né, fazer a segunda chamada. Só faz a segunda chamada quem falta a prova. Quem falta uma, quem falta duas. E aí, aquele que fez as duas provas, mas não atingiu os 6.000 pontos, não atingiu o mínimo da soma de provas, ele vai ter que fazer exame, mas ele não pode fazer segunda chamada. Então, tem umas combinações aí de regras. Então, vocês precisam saber. Tem no manual do aluno,
que geralmente fica disponível no AVA de vocês, tá tudo lá. Tá? Então, minha sugestão, eu estou com dúvida se é de um jeito ou de outro, não tenho certeza. Primeira coisa que eu sugiro que vocês façam é olhar, é ler o manual do aluno. Né? Ele é um pouquinho grande, em geral, mais de 20 páginas, assim, mas tem informação que vale a pena vocês gastarem um tempo ali, né? Desperdiçar um tempo para investir, né? Investir um tempo para conhecer as regras. E aí, se ainda assim vocês não se sentirem informados com o manual, aí vocês podem recorrer aos canais que existem, né? Tem aquela central de atendimento, que é 3003 4030. Tem um outro WhatsApp da FAC3 também, eu não sei, nem sei se ele está funcionando, tá? Mas até o semestre passado funcionava, era o 3512 3105. Tá? E tem a coordenação de vocês, do curso de vocês também. Então, tem alguns canais aí que vocês podem recorrer. E a gente também, né? A gente ajuda do jeito que pode e consegue. Que nem sempre a gente também consegue ajudar de forma efetiva. Qualquer problema, galera, fala comigo da nossa disciplina, tá? Principalmente da nossa disciplina. Beleza? Que aí a gente resolver, se não conseguir, aí a gente leva para a coordenação. Agora, eu vou deixar aqui, então, o meu número. Fiquem à vontade, por favor, só vou pedir para vocês não falarem comigo no domingo, né? Pelo amor de Deus, ou domingo de manhã. Tem aluno, quando eu dou meu número, eu não vim falar comigo domingo de manhã sobre coisas da faculdade. Confesso que eu olho assim e respondo depois. Certo? Então, gente, esse é meu número, tá? 99442-2319, TDD 19. E esse é meu e-mail institucional. E esse é meu nome. Beleza. Tá bom? Então, deixa aí eu compartilhar a aula com vocês. Professor? Oi. Eliandro, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Você pode voltar no slide anterior, por favor? Que tem meu número? Isso. Tá bom. Ih, apagou. Ah, não, tá ali. Obrigado. Mais uma vez, tá? Pelo amor de Deus, não me chamem no sábado nem no domingo. Principalmente no sábado à noite, nem domingo de manhã. Que já aconteceu isso. Aí, às vezes, eu já fiquei bravo, assim, mas, é que eu fiz isso porque senão eu ia esquecer de te mandar. Ah, enfim. Anota, guarda no teu bloco de notas do celular ou no teu alarme do relógio e para despertar amanhã, segunda-feira, para mandar uma mensagem para o professor Marcelo, por exemplo. Tá? Essa coisa tipo, eu mandei porque senão eu ia esquecer. Aí eu vou ficar mais bravo ainda. Quer dizer, tá bom? Beleza, pode deixar. Bem, vamos lá. Porque é o que eu ouço bastante, assim, quando eu reclamo, tipo, pô, você tá mandando mensagem no domingo de manhã. Ela, porque eu ia esquecer se eu não te mandasse logo. Tá bom, quer dizer que eu posso receber, mas tem muitos recursos, né? Vamos combinar que tem bastante recurso. Agenda do Google, agenda do Windows. Tem umas coisinhas assim que é interessante, é ético, faz parte da ética utilizar. Vamos lá, vamos falar de aula agora.
Vocês estão enxergando o meu slide? Sim, apareceu aqui. Então, tá bom. Muito obrigado. Vamos lá, tá bom, gente? Mais uma vez, tá? Só para vocês reforçar. Os slides, eu sempre coloco no AVA. Então, assim, por que eu estou falando isso e insistindo? Para que vocês não se preocupem em anotar as coisas, tá? Não precisa. Não precisa anotar. Assim, ouve. Se quiser anotar, anota, né? Eu sei que tem gente que gosta de fazer anotação de caneta no papel, mesmo no computador, quando está assistindo a aula, cria lá os seus blocos, seu bloquinho de notas, vai anotando já para ir salvando e guardar lá na sua organização. Enfim, todo mundo aqui tem os seus esquemas de organização. Fiquem à vontade para fazer o que vocês quiserem, tá? Eu só estou dando uma dica, assim, porque tem gente que, eu não prestei atenção porque eu estava anotando, por exemplo, tá? Eu acho desnecessário porque essa aula gravada vocês terão acesso, esse material que eu estou apresentando aqui vocês terão acesso, tá bom? Então, assim, vai estar. O importante é que vocês me ouçam e tentem entender ou podem contribuir. Eu tenho certeza que vocês têm muito a contribuir com a disciplina. Para que a gente construa um raciocínio lógico, tá? Que é isso faz a gente construir o conhecimento, que é a intenção aqui da disciplina. Então, vamos lá. Chega de filosofar. Vamos para nosso conteúdo. Tá? Então, a nossa unidade 1, como eu já apresentei, a gente vai falar dos fundamentos de programação. Tá bom? Então, é um resumão, assim, do que muita coisa que vocês já devem ter visto. Ó, até escrevi aqui, ó, diferente do que estava lá. Uma revisão sobre estrutura de dados, tá? Das principais. Bem, então, vou começar a falar, tá? Ó, se de repente a internet ficar lenta de vocês, pode ser que a câmera, tá? Se ficar ruim, vocês me avisem, por favor, que aí eu desligo a minha câmera, porque às vezes até a minha internet fica ruim, tá? Então, se eu perceber aqui que também estiver dando travadas, aí eu vou desligar. Por enquanto eu vou manter, mas se começar a travar aqui, eu desligo, tá bom? Para não ficar só a minha voz, assim, acho que é legal eu ter uma dinâmica e eu ficar aparecendo, vocês verem me mexer, coisas assim, tá bom? Então, vamos lá com a motivação, né? Bem, a organização de dados, né? A gente que é dessa área tecnológica, né? Da estruturação de dados, análise de dados e de programação, né? E desenvolvimento, né? Acho que bem, né? Desenvolvimento nem é tanto assim, né? Mas esses itens anteriores que eu citei aqui, né? Em memória computacional, né? Permite a construção de algoritmos sofisticados e eficientes. E é aí que a gente vai querer chegar, fazendo esse tipo de estudo aqui, com análise de algoritmos, né? E as estruturas avançadas. As estruturas avançadas, elas foram produzidas e construídas justamente para se atingir isso que se deseja. Deixa eu pegar a canetinha aqui, deixa eu só pegar a cor. Acho que uma cor branca fica legal, né? Então, é isso que a gente quer alcançar, né? Algoritmos sofisticados, mas não só sofisticados, mas principalmente eficazes, eficientes, né? Então, esse é o mundo perfeito e é onde a gente deseja chegar. Isso é uma motivação, tá? O que é um algoritmo, gente? A gente fala tanto em algoritmo. Então, eu trouxe essa definição aqui apresentada por esse autor. Esse cara aqui, que é lá do Rio Grande do Sul, que eu encontrei ele hoje. Assim, eu falei, nossa, que legal. Já comecei a pegar umas coisas dele, tá? E é uma publicação bem recente. Eu sempre procuro publicações recentes. Principalmente, como eu já estou falando, né? Nós, das tecnológicas, a área tecnológica, né, ela evolui muito rapidamente, ela é dinâmica, então ela muda muito rapidamente. Se a gente pegar um livro, por exemplo, lá de 2000, vou voltar um pouquinho, 2010, já está meio obsoleto, né?
Eu tenho essa preocupação, sempre tive, mas passei a ter mais ainda, desde quando eu comecei a produzir material. Eu escrevo material para cursos EAD, tá? Na Croton e para outras instituições. E aí, tanto para pós-graduação quanto para graduação. E isso me fez ter, assim, um olhar que quando eu era convidado a produzir, havia essa preocupação, esse pedido, isso era uma exigência, basicamente, para que eu só utilizasse publicações de um ano para cá, de um determinado ano para cá. Eu lembro que teve um material que eu produzi e foi exigido que eu usasse publicações de 2010 para frente, que eu não pegasse publicações de 2010 para trás. E aquilo foi, naquele primeiro momento, foi bem desafiante, porque eu tinha, mas não tinha, assim, tanto rigor. E aí eu comecei a procurar na internet, né, nas bases de dados da biblioteca, para saber publicações recentes no próprio Google, né, que tem lá o Google acadêmico, né, e aí fui procurando, e de fato, assim, dá um trabalhinho a mais, mas é compensador, é legal, eu acho que é importante. Então, por exemplo, aqui, né, o HIT tem essa publicação de 2019, que é muito recente, né, bem recente. Então, voltando aqui para a nossa aula, falando de algoritmo, né, que é um procedimento, né, um procedimento que a gente constrói inicialmente, né, uma sequência de atos, né, de atividades, né, e aí a gente vincula isso com alguma linguagem, no caso, para a gente implementar. Então, vamos falar aqui. É um procedimento que consiste em um conjunto de regras, que eu falei atos, né, ou atividades, são as regrinhas, que não podem ser ambíguas, ou seja, não podem deixar dúvidas do que ela está querendo, tá? É isso que está dizendo. Então, elas têm que ser muito bem definidas, muito claras. E elas vão especificar nas entradas uma sequência, obviamente, finita, porque senão nunca vai acabar a execução, né? Então, tem que ser finita a operação, que vai me produzir saídas, né, associadas, que ele está chamando aqui de correspondente. Então, isso aqui, basicamente, é um algoritmo, tá? É a definição de algoritmo. E por que esse método, esse conceito foi criado? Basicamente para resolver problemas, tá? Claro, apresentar solução para problemas. Entendam aqui problemas como situações que exigem uma tomada de decisão, e não como algo ruim, tá? Não como algo ruim. O problema nem sempre é ruim, tá bom? Ele vai resolver um problema para qualquer entrada, né, com o intuito de produzir uma resposta correta, né? Isso se forem concedidos tempo e memória. Então, a gente falar de memória, a gente está falando memória do nosso equipamento, né, da nossa máquina, suficiente para ser executado. Mais uma vez, isso não é uma frase minha, tá? Não é uma frase minha, é uma frase do HIT. Então, ó, isso aqui, ó, a gente vai tratar quando for fazer a aula de complexidade, análise de algoritmos. Isso aqui, nem tanto, tá? Porque isso foge bem da alçada da análise da complexidade, né? Porque isso aí é mais suporte de equipamentos, né? Do que mesmo a estruturação do algoritmo, que é o nosso foco. Então, apresentada essa motivação, né, sobre o conceito de algoritmos, agora a gente vai falar da estrutura, de algumas estruturas utilizadas em algoritmos. Tá? Então, entenda que a ligação desse slide com o slide anterior é essa. Tá? Não teve uma quebra brusca. Tá? Não entendo assim. Tem uma passagem. Tá? Então, para começar a falar de estruturação de dados, né, em algoritmos, né, a partir de algoritmos, do uso de algoritmos para resolução de problemas, vamos falar um pouco fazer uma revisão,
Isso aqui vocês viram lá em Algoritmos e Lógica de Programação, bem no comecinho do curso, sobre variáveis compostas. E aí, obviamente, que vocês foram usando ao longo das disciplinas, né? Que é aí que a gente vê no começo, a gente vai usando em disciplinas sequenciais, né? Obviamente. E aí chegou aqui, também a gente vai fazer um pouco de uso disso aí. Vamos falar aqui um pouco de variáveis compostas, tá? Então, eu já venho direto para cá, porque para a gente não gastar muito tempo com isso, tá bom? Bem, o que são variáveis compostas? São uma forma de organização de dados em uma estrutura única, em uma única estrutura, né? E aí lá na memória da minha máquina. As principais existentes são essas que eu estou apresentando aqui para vocês. Gente, vocês conseguem ler meu slide? Está muito pequeno, está muito grande? Eu tento geralmente colocar letras garrafais, assim, porque eu sei que muitos de vocês assistem a aula no celular. E se a gente faz uma letrinha muito pequenininha, fica ruim, eu sei. Uhum. Não, pra mim tá tranquilo. Tá bom, então tá bom. Mas se tiver ruim o slide, até mesmo a cor do slide, por favor, se manifestem, tá? Eu sou totalmente aberto a sugestões. Que aí eu vou escolhendo, eu sempre tento escolher assim, já pensando no aluno. Se o aluno vai enxergar bem? Será que esse fundo vai ser cansativo ou não? Sabe? Essa letra, será que vai ficar muito pequenininha na tela do celular, se o aluno assistir a aula no celular? Vai ficar muito grande se ele assistir num telão do que ele tiver, sabe? Então, eu tento meio que balancear, eu tento sempre pensar em vocês, como que isso vai chegar, porque vamos combinar, né? Um slide, tem slide que cansa, né? Não é verdade? Eu sei disso. Eu tento reduzir esse desconforto. Não, tranquilo. Por favor, me deem retorno, tá? Sobre os meus slides. É claro que o conteúdo é o que mais importa, tá? O conteúdo é o que mais importa. Mas, como é uma ferramenta que a gente está usando para se comunicar, se ela não estiver sendo bem utilizada, ela vai atrapalhar a comunicação entre eu e vocês. Entre mim, né? Entre mim, nem sei qual é o correto. Vetores. Arranjo unidimensional. Vamos falar um pouquinho disso. Matrizes. Arranjo inicialmente bidimensional, né? E quando a gente vê na literatura aí, a gente vê matrizes como multidimensional, né? Mas aí pensar em matriz multidimensional, assim, num primeiro momento, vou dizer, primeiro momento este aqui, é meio abstrato demais. Então, vou começar do bi, mas falar em matriz, ela pode ter múltiplas dimensões. E tem os registros, né? A gente vai ver qual é a diferença de uma matriz para um registro, por exemplo. Vamos lá. Vamos começar falando de vetores, tá? Vetores são estruturas de dados que vão permitir o acesso a uma grande, né? Aí vamos colocar aqui entre aspas, uma grande quantidade de dados na memória, né, do nosso equipamento, usando o que ele chama de variável especial. Então, o vetor é considerado uma variável especial porque ele vai ocupar lá algumas posições, né? Mas o acesso aos seus componentes é que modifica quando a gente fala de uma variável de uma posição só, unidimensional. Eles funcionam como se fosse uma porção inteira da memória, no entanto, essa porção subdividida, né? Que aí vão ser onde vão ser alocados os elementos desse vetor. Tá? Que ele está chamando aqui de subporções ou subespaços. E aí serão inseridos um valor em cada um desses subespaços aí em que o vetor ocupa na memória. E aí, como que a gente vai acessar esses elementos, então, né? O vetor é uma variável dita especial. Tá, beleza. Então, como é que eu vou primeiro?
Como é que eu vou inserir uma informação nesses subespaços, né? Como que eu vou acessar, como é que eu vou resgatar para alguma atividade que eu deseje um ou mais desses elementos, né? Então, é quando a gente vai recorrer ao que a gente chama de índice, né, das variáveis que a gente vai criar. Então, as nossas variáveis especiais do tipo vetor, elas deverão fazer uso desse conceito de índices, né? Por isso que elas também são chamadas de variáveis indexadas, que são variáveis compostas, né, que se dividirão em uma dimensão. Assim, na realidade, essa frase ela até fica um tanto confusa, né? Preciso, talvez, dar uma melhorada nela. É assim, você tem lá, né, o vetor é uma variável especial, semelhante a uma tabela, né, que é o que está dizendo aqui. A gente faz essas analogias meio simplistas, né? Essa analogia ela é interessante num primeiro momento, né? Alguém que está começando o curso, mas vocês já estão aí veteranos. Mas vamos lá. Uma tabelinha de uma linha com N colunas, né? Particionadas. Tá? Então, são esses subespaços que eu falei em slide anterior. Seria algo do tipo assim, tá? Aí você tem lá a variável, aí eu vou ter que mudar a cor da caneta. Espera aí um pouquinho. Você tem lá a variável é o nome que a gente vai dar. Se for um inteiro, a gente pode dizer idade, quando a gente escreve a idade, apesar dela não ser originalmente, na sua essência, um número inteiro, mas a gente só fala idade em números inteiros. Então, a idade, aí você tem lá um conjuntinho, né, de valores de idades, por exemplo, de vocês aqui, né? A gente, em vez de inserir, de ocupar um espaço no input, valor por valor, a gente cria um espaço vetorial, e aí, a depender do número de vocês aqui, que eu não olhei exatamente, mas deve ter uns 6, 7 alunos aqui, e aí com 7 subespaços, e aí o índice que está aqui dentro, ó, a gente apresenta entre colchete, isso aqui vai ser exatamente essa quantidade, né, de informações que eu vou inserir na minha variável, no meu vetor. Né? Eu coloquei aqui linguagem C, que na realidade isso aqui não é linguagem C, né? Isso aqui é uma linguagem genérica, né, de algoritmo, tá bom? Mas basicamente é isso. E vejam só que aí tem uma informação aqui a mais, aqui, ó, que eu não citei. 2 pontos tipo. Por que isso? Porque, que eu já avancei aqui sem querer, esse tipo, exatamente o vetor, quando a gente especifica o vetor com algum tipo, a gente está criando uma variável chamada homogênea. O que é uma variável homogênea? É uma variável que só pode receber um determinado tipo de valor. Tá? Se for um inteiro, é um número inteiro, não posso colocar uma string, por exemplo, uma letra, uma string ou um outro símbolo qualquer. Não posso colocar um número real, tipo 2,1, 2,1. Se eu declarei a minha variável como inteira, eu não vou poder imputar em nenhuma posição desse vetor ou algo desse tipo. Tá? Olha esse primeiro exemplo. Eu vou manter a canetinha preta, que eu acho que ela risca aqui também. Risca. Esse primeiro exemplo está pedindo para criar um vetor do tipo inteiro. Tá? Então, ele vai ser um vetor homogêneo com esse tipo aqui, né? Essa tipagem. E aí eu estou pedindo para armazenar 3 valores, então aquele N lá que eu apresentei no slide anterior, com aquela programação, vou dizer assim, né? Aquele algoritmo naquele padrão, com 3 posições. Então está aqui já declarado, ó. Então eu estou chamando de X, tá? Então meu vetor aqui, ó, ele se chama X. E aí eu estou indexando ele para 3 posições.
Então, aí, substituir aqui o n por 3, isso aqui vocês já conhecem, né? 2 pontos inteira, porque eu estou declarando qual é o tipo de vetor que eu quero criar, né? Então, eu posso, por exemplo, inserir os valores em cada uma dessas posições, né? Se eu estou criando 3 posições, né? Uma linha e 3 colunas no caso. Lembrem que os índices, eles sempre começam do zero, né? Pelo menos na maioria das linguagens, começa no zero a indexação. Então, são 3 posições. Então, começando a indexar a partir de 0, então eu vou ter 0, 1 e 2. Por exemplo, na posição 0, que sempre é o primeiro, né? Primeiro elemento do vetor, eu estou inserindo 10 aqui, estou declarando 10 nessa posição, então o meu vetor vai armazenar dessa forma. Na segunda posição, com o índice 1, eu estou declarando 5, ele armazena assim. E na terceira, que é 2, o índice, menos 3. Tá bom? Então, vai ter essa dependência aí. Ó, então, o vetor vai ser, segundo o que eu acabei de comentar, uma variável dita composta, no entanto, homogênea quando a gente faz esse tipo de declaração aqui. Certo? Ó, isso aqui eu tirei de um livro de algoritmos, que eu sempre apresento no final das aulas a bibliografia de onde eu retirei. Eu gosto de fazer isso, sabe por quê? Porque eu gosto que vocês saibam que eu não tirei as coisas da minha cabeça. Eu até tiro às vezes, mas isso é uma preocupação que eu tenho também, porque é importante a gente conversar com a bibliografia existente. Conversar com a bibliografia existente, tudo bem, eu poderia chegar aqui e do conhecimento que eu acumulei, poderia vomitar aqui, né? Me permitam usar essa palavra, o meu conhecimento a respeito do assunto, mas eu acho que isso fica muito solto. Eu, particularmente, não gosto. Sabe? Toda aula que eu assisto, vou contar uma particularidade minha para vocês. Toda aula que eu assisto, eu também sou aluno, né, como eu disse para vocês, eu faço análise de sistemas, na Anhanguera mesmo, só que no EAD. E aí, quando eu vou assistir alguma aula, vejo os slides do professor, e aí eu fico me perguntando, querendo saber, putz, legal, às vezes eu acho legal, às vezes eu não acho, enfim, ou mesmo por curiosidade X, eu fico, putz, onde será que tem, qual é o livro bom para esse assunto, de onde será que esse professor usou, sabe? Eu fico meio que me perguntando, então eu acho que eu sempre fico com essa curiosidade, então eu sempre trago, às vezes eu esqueço, tá? Às vezes eu esqueço. Mas isso está aqui, O Arteiro, 2018, um livro também recente, onde eu retirei. É um livro do KLS. E aí, eu criando um outro vetor também, um x3, né? Estou criando lá, um vetor x minúsculo. Tá? E aí, um x3 também, por exemplo. Certo? Então, ele vem aqui, cria isso de cá. Alguém quer perguntar alguma coisa? Gente, estou ouvindo alguém aí falar. Por enquanto eu tô tranquilo. Então tá bom. Então, eu vou pedir só para vocês manterem o microfone desligado quando vocês não forem falar, tá bom? Só para a gente não interferir aí. Foi mal, eu não vi que tinha ativado. Tá bom, muito obrigado. Desculpa falar isso, mas aqui acho que é importante. Então, para a gente não ter ruído, às vezes acontece um cachorro latir, né? Um filho chorar, enfim, os imprevistos. Sim. Então, vamos lá. Bem, aqui é um outro vetor, um outro exemplo, né? Lembrando que a indexação sempre começa em 0 e vai até o n menos 1. Né? Quando a gente tem um n, por exemplo. Gente, eu tenho uma mania de falar por exemplo. Um n igual a 100, aí a nossa indexação iria até 99, né? No caso, x99, que é para poder imputar um elemento aí nessa posição do meu vetor. Tá? Opa, peraí. Vamos falar de matrizes. Deixa eu ver que horas são. 8h05. Meu relógio está para ali, na minha parede. Bem, matrizes são variáveis compostas também, variáveis especiais, ditas compostas. No caso, o caso mais simples é o caso bidimensional, tá? Que é o que tem 2 dimensões, que tem linhas e que tem colunas, e aí, de fato, uma tabela, né? Se a gente fizer uma analogia pensando
em algo assim visível, tá? Visível aos olhos. Tá? É uma tabela, desculpa, uma tabela dita de M linhas e de N colunas, que a gente vai recorrer para ocupar, para imputar dados, por exemplo, tá? Aos índices, né? A indexação da variável que a gente vai criar, do espaço lá, né? Que também vão se iniciar da mesma maneira, né? Na maioria das linguagens, ou todas, acho que não são todas, não, mas a maioria, tá bom? Aí a gente indexa desse tipo aqui, tá? A variável que aqui essa aqui é a linha de programa, né? Genérica. Então, variável aqui é o nome, a gente dá um nome qualquer, né? Para variável x, y, idade, peso, distância, frequência, etc, etc. E aí, se a gente quer criar uma variável desse tipo, a gente tem que indexar dessa maneira, M e N, né? Onde M, como está descrito aqui em cima e também aqui, representa a quantidade de linhas, N, quantidade de colunas. Olha esse exemplo aqui. Vamos criar uma matriz do tipo inteiro. Então, já tenho, determinando aqui o tipo. Se eu estou determinando o tipo, a gente vai, mais uma vez, cair no conceito, na definição de uma variável especial, né? Uma variável composta homogênea. Tá bom? Então, tá aqui, estou declarando a variável. x32 quer dizer o quê? 3 linhas e 2 colunas. E aí eu crio esse espaço aqui na memória da minha máquina, né? Lembrem que aqui a indexação, ela sempre começa do zero, tanto para linha quanto para coluna. E aí, se a gente insere esses dados dessa maneira aqui, ó, tô criando uma variável x, tá? Mais uma vez, uma variável x, aqui no caso ela é bidimensional, então estou criando uma matriz, né? Então é uma variável especial, e aí eu estou dizendo que na posição 0, 0, né, que é a primeira linha e a primeira coluna da minha matriz, da minha variável, eu estou imputando aqui o valor 10, então tá aqui, ele vai aparecer aqui. E aí os demais elementos, certo? Os demais elementos. Vamos falar do outro tipo especial, né? Eu estou apresentando só os mais comuns, tá? Os mais utilizados, vou dizer assim. Tem o registro, né? O registro vai ser uma variável unidimensional, bidimensional, multidimensional, só que a diferença dele para os dois anteriores que eu apresentei até agora é que o registro é uma variável heterogênea. Isso quer dizer o quê? Eu posso inserir tanto string quanto inteiro, quanto booleano, quanto lógico, né? O real, né? Enfim. Me fugiu o nome. Aquela de... Me fugiu. Enfim, é um número real, tá? Heterogêneo. Posso inserir esses vários tipos no mesmo espaço, né? Que eu criar, tá? Que eu criar. Então, antes, obviamente, a gente precisa declarar a estrutura, né? Os campos, ou seja, a indexação, tá? A indexação. E aí eu apresento aqui uma estrutura, assim, genérica, tá? Estou criando aqui um algoritmo de 6 linhas, tá? Então, onde eu comecei a declarar o tipo, e aí um identificador, tá? É um nome que eu vou dar para esse tipo, esse que vai ser o meu registro, ó. Estou criando, né, um espaço na memória da minha máquina que ele vai ter alguns campos, certo? E aí vai ter os tipos aqui dentro. É aqui que vem a questão da heterogeneidade. Tá? Então, registro, comecei, né, iniciei, finalizei. E aqui, de fato, é onde eu vou criar a variável a partir de um registro. Tá? Então, eu vou dar qualquer nome para ela e identificar, né? Vou meio que chamar o que está ali. Tá? Vamos ver aqui uma coisa mais... Um exemplo para a gente sair das generalidades.
Tá? Tem aqui, eu também tirei do mesmo autor, né? Vamos criar uma ordem de serviço aqui, de manutenção de equipamentos de uma determinada empresa. E aí a gente chama isso aqui, ó, essa variável, vamos criar um campo aqui chamado ficha manutenção, underline, né? Ficha manutenção, vou criar um registro, e aí esse registro vai ter esses campos aqui, tá? No caso aqui ele é vetorial, né? É vetorial porque não, na realidade nem chega a ser, tá? É só heterogêneo mesmo, tá? É só heterogêneo, ainda nem chega a ser um vetor nem uma matriz, porque a gente não está aqui usando índices. Mas eu criei aqui código, e esse código eu estou atribuindo ele a uma variável, um campo do tipo inteiro, equipamento que é textual, data, tinha data também que eu não tinha citado ainda, outros campos textuais, e aqui o tipo campo real, para finalizar o meu registro. E aí sim eu vou criar uma variável. Lá na linha 11 do meu algoritmo, uma variável chamada ordem serviço, e aí vou chamar a ficha manutenção, que é o registro que eu criei. Tá? Isso aqui é um exemplo também um tanto genérico. Olha só, se eu quiser fazer a leitura de algum dos campos do registro, genericamente, ou na maioria das vezes, nossa linguagem exige que a gente faça uso desse padrão aqui, né? O nome da variável, ponto, e o campo que eu quero chamar. No caso aqui desse exemplo, tem a ordem de serviço, que é o nome que eu atribuí para a variável, né? Então, é a ordem de serviço, ponto, código. Então, eu vou lá chamar o código, e aqui, no caso, eu estou atribuindo um valor para ele. Estou usando a setinha, às vezes é a setinha, às vezes é o igual, vai depender da linguagem que a gente usar, né? No caso aqui do campo equipamento, que é um campo textual, né, eu vou inserir o texto dessa maneira, entre aspas. Nem sempre é assim, né? Às vezes se insere direto e ele já reconhece, depender se é uma linguagem interpretada ou não. E a data, por exemplo, aqui. Um outro exemplo, acho que essa primeira parte que a gente já está finalizando. Uma empresa de engenharia deseja implementar uma máquina organizadora de caixas de estoque. Tem um bicho aqui. De caixas em um estoque. E aí tem as regras, obviamente, implementarem uma máquina, né? Um robô, por exemplo, coisas assim. Um sistema. E aí tem algumas regras que precisam ser seguidas por conta da estruturação do local de armazenamento, um local de estocagem, coisas do tipo assim, né? O espaço disponível, a altura disponível, né? Como que tem que ser feita a organização desses itens que vão ser estocados ali, os maiores embaixo, os menores em cima, os mais pesados também embaixo, coisas assim. Que é inclusive o que está aqui, ó. Caixas mais pesadas embaixo das mais leves. Então, ou seja, as mais leves sempre para cima, né? E a segunda regra que eu tenho que implementar é que a altura máxima do empilhamento não ultrapasse 40 metros. Né? Isso aí, na realidade, é o máximo, né? Que é a altura justamente do local de estocagem. E aí, uma limitação do meu equipamento é que ele tem uma memória de armazenamento de 200 registros para um determinado tempo ali, né? Nem entrei aí na questão de tempo, mas é isso. E aí tem esse algoritmo aqui, tá? Não vou detalhar não, mas depois vocês olham com calma. Estou criando aí o meu algoritmo, estou nomeando ele. Tem aí uma subrotina, que é um conceito que vocês já devem conhecer e a gente não falou porque não faz parte aqui do foco, tá? Mas aí é você criar lá as variáveis com as declarações, né? Estou chamando a subrotina, estou dando nome para ela, e dentro dela estou criando aí as variáveis que me interessam, etc., para algum propósito, para facilitar. Mais para frente a gente vai ver, né? Quando a gente falar da complexidade, a gente vai falar, obviamente, da eficiência e eficácia, né? Desses códigos que a gente vai construir, né? Desses algoritmos.
E aí finalizei ali uma subrotina e vou iniciar uma outra parte da programação, vou criar lá tipos e criar registros com os campos que eu estou declarando. Percebam que ainda são unitários, nem chegam a ser variáveis especiais, né, que eu acabei de apresentar. Ele está chamando de variável composta porque tem vários campos aqui, mas aqui não está indexada na realidade, né? Aqui é composta, tudo bem, mas não está indexada, então não é tão assim complexa, né, em termos de implementação. Então é heterogênea porque, na realidade, aqui nem é heterogênea, né? Nem é. Agora que eu acabei de ver, é tudo número real, ó. Nem é. É um exemplinho meio sem graça, mas tudo bem, tem lá. Aqui, olha, aqui ele indexa. Aqui sim, ó, ele constrói uma variável que ele está chamando de informacal, informação, e aí, ó, ele aplica aqui, ó, lembra lá da limitação do meu sistema? Tem uma limitação para cada execução, né, de 200 registros. Então, aí ele cria aqui, ó, a informação indexada com 200 campos, e aí ele chama o registro, ó, aí ele chama o registro. E aí ele cria aqui umas variáveis, tudo bem, mas tá aqui, ó. Aqui, eu mudei, tá, de slide. Ele chama lá os campos para imputar dados. Tá? Dado 1, dado 2, ó, de peso, de altura, de largura. Por que que ele precisa disso para esse caso? Porque ele precisa saber quanto a questão da altura, então a dimensão do item, né? As dimensões, as medidas dele para empilhar as coisas, para não chegar lá em 40 metros, né? Que é o teto, e de peso, né? Então ele vai ter que ter essa informação para poder, né? O sistema, acho que é um robozinho isso aí, né? Para empilhar deixar os mais pesados mais embaixo possível e os mais leves em cima. E aí, continua aí umas outras execuções. Certo? Tá aqui, ó, a questão da altura, ó, lá, dos 40 metros. É isso mesmo. Então, falamos aqui sobre variáveis compostas, né, que são as estruturas mais comuns, assim, vou dizer, para começar a falar de estrutura de dados. Aqui é uma breve revisão a respeito disso, tenho certeza, vocês já conhecem mais que eu sobre isso. Falamos basicamente sobre variáveis homogêneas e variáveis heterogêneas, tá? As homogêneas, as especiais conhecidas como vetores e matrizes, e as heterogêneas como registros, e aí tem lá outros conceitos relacionados com essas definições aqui trazidas. E aqui as referências. Eu vou apresentar a outra aula, tá? Não acabou, não. Aqui são as referências que eu usei aqui para construir esses slides. Então, tem aqui o Arteiro, que é um livro, eu acho que talvez vocês não tenham acesso a ele, mas talvez, ou tenham. Mas se não tiverem, eu tenho esse livro, tá? Em PDF, e posso disponibilizar para vocês, se de repente vocês tiverem algum interesse de revisar algoritmos e lógica, tá? Esse cara aqui, que é legal, eu tô lendo, assim, tô começando a gostar, eu acho que vale a pena, e como a disciplina lá é AMP, como eu tenho que construir o material, então eu tô buscando coisas, tô tentando achar coisas interessantes e trazer aqui pra gente. E encontrei esse livro, uma apostila, que é lá do Departamento de Informática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que está aqui, ó, o link disponível, vejam só, acessei hoje. Então, certamente eu vou usar bastante para as próximas aulas, inclusive para a aula que vem, que a gente vai falar sobre complexidade, ou seja, análise de algoritmos. Complexidade assintótica, principalmente, que aí, mais uma vez, a gente vai falar dos conceitos de Big O, do Theta, do ômega, também alguns conceitos assim. A assintótica é considerando, fazer análise, e aí esses comparativos, né, da taxa
complexidade, crescimento da complexidade, taxa de evolução, algumas taxas assim, tipo, considerar o caso mais simples, o caso mais complexo, e aí verificar lá como que isso, esses comparativos aí de funções, etc, etc. Bom, então tá tudo aqui. Então, pode crer que eu vou usar muita coisa desse livro, tá aqui, desse material aqui. E aí, isso aqui, se vocês quiserem, eu posso também, eu já tenho um PDF, tá? Ó, é um PDF. Se de repente vocês não a encontrarem, ou mesmo já quiserem, para não perderem tempo procurando, podem me pedir que eu mando para vocês. Certo? Até a próxima aula, que é já já. Vamos lá. Deixa só eu descompartilhar aqui. Alguém quer falar alguma coisa até agora? Nossa, tem bastante gente aqui, olha. Que legal. Semana passada foi uma confusão que eu não conseguia entrar. E aí, eu também estou sem acesso ao aba dessa disciplina especificamente. O Teams, ele deu uma atualizada, então ele tem alguns recursos novos aqui que eu estou vendo. Que bacana. Alguém quer falar alguma coisa ou não? Quer deixar para depois, quando eu encerrar a gravação? Fiquem à vontade. Deixa eu olhar o horário aqui. A seção 1.2 ela é menor ainda. Deixa só eu fechar aqui meu slide, pessoal, e abrir o outro. Só um pouquinho. Vou falar um pouco sobre linguagem de programação, é assim, bem geral. Pronto, tá aqui, eu vou compartilhar com vocês. Enxergam meu slide? Só preciso de um sim. 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 Tá bom. Então, continuando a unidade 1, né, estamos falando sobre os fundamentos. Opa, peraí. É que eu achei que estava com a caneta. Né? Os fundamentos. Está vermelho, vamos mudar aqui para o preto. Os fundamentos. Nosso encontro 2, que é esse agora. Tá? Vamos falar sobre as linguagens de máquina e de montagem. Aí a gente vai falar um pouquinho de conceito, tá? Essa parte aqui ela é mais conceitual ainda. Compilador, montador, entre outros. Então, para a gente poder entender como que a gente vai se fazer compreendido pela máquina e como que a máquina vai nos devolver o que a gente imputou, né? Quando a gente falou aquela coisa de entrada e aí para ela nos dar uma saída, e aí essa entrada ela não pode ser dúbia, né? Ela não pode ser duvidosa, porque senão a máquina não vai entender. Então, a gente precisa criar regras bem definidas e bem declaradas, eficientes, porque isso faz a gente ter um retorno melhor. Vamos falar um pouquinho aqui sobre alguns conceitos, tá? Então, esse pedaço aqui vai ser bem, assim, mais teórico, mais chatinho, mas como faz parte dos conceitos, dos fundamentos, né, da estruturação, só para a gente precisa passar por aqui. Tá? Tipo, linguagem, código de máquina são as instruções, são os algoritmos, gente, né? Que eu estou chamando aqui de instruções. Meu mouse sumiu. Peraí, gente. Aqui apareceu. Instruções, código de máquina. Que o processador da minha máquina tem que ser capaz de executar, senão a instrução precisa mudar. E como componentes dessa instrução que a gente deve elaborar para se comunicar com a máquina, ela é basicamente convertida numa sequência de bits, né? Isso dividido lá nos campos apropriados e devidos que for possível, né? É apropriado. A linguagem de montagem, gente, eu dei um grito aqui, desculpa. A linguagem de montagem. Vamos falar disso aí. É uma notação legível por mim, por você, seres humanos, né? Para né, o código de máquina, né? A gente está convertendo o que é legível para a gente, né? Tem que converter para o que a máquina vai entender.
E aí vai depender do sistema, né? Vai depender da minha plataforma, do meu sistema utilizado. Isso aqui é outro conceito. A gente vai começar a falar tradutor, montador e compilador. Alguém está fazendo compiladores com a Regina? Não, se bem que é hoje, então nenhum de vocês está fazendo. Alguém já fez essa disciplina? O Gustavo já deve ter feito. Compiladores. Já Não. fiz. Já reprovei. Já? Você não está fazendo esse semestre? Não deu para colocar porque a sua era junto. Ah, pois é, então. Porque a Regina está nesse momento exato fazendo a aula de compiladores. Daí ela me segurou mais um semestre. Ixi. Vamos lá. Tradutor, o que é isso, né? De forma genérica, tá? Tudo é conceito geral, assim, né? Tradutor é um programa, né? Que vai converter um programa escrito por mim ou por um de vocês em alguma linguagem que ele chama de linguagem fonte para o que ele chama de linguagem alvo, né? Então, é uma linguagem daqui para uma linguagem de lá, partindo de algo que eu entendo, mas que eu me faça compreender pela máquina. E aí a máquina vai me dar um output, né? Que aí a gente vai... E então essa tradução, a comunicação, né? O que a gente está fazendo aqui, eu estou me comunicando com vocês, né? Então qual é o meio de comunicação aqui, fora a tecnologia? É o idioma, né? Então eu estou aqui falando o mesmo idioma que vocês, né? Que é o português, porque assim eu me faço compreendido por vocês. É o meu tradutor. O montador, que é o assembler, né, no inglês, ele é o tradutor em que a linguagem fonte é a linguagem de montagem que eu comentei agora há pouco em alguns slides aí atrás, né? E a linguagem alvo vai ser a linguagem da máquina, tá? É a linguagem que vai ser convertida. Então, é um tradutor, de certa forma. É um tradutor, né? É aquilo lá, está lá imputado, né, inserido, né, implementado, e aí na execução, a conversão da linguagem é onde o conceito de montador surge, né? Para transformar, traduzir, né? Tanto que dá aqui, traduzir a linguagem para que a máquina trabalhe apropriadamente. E aí é onde surge o conceito de compilador, né? Aqui especificamente nesse momento, a gente meio que faz uma interseção com a disciplina da Regina, né? Um compilador, né? Que ela está lá falando especificamente de compiladores. É um leitor, certo? De um programa, então é uma plataforma, né? Eu posso até tá falando bobagem aqui, pelo amor de Deus, me corrijam se de repente estou falando bobagem. Né? Mas é ali o ambiente, né? Onde você está implementando o trabalho, né? O programa escrito. Em uma linguagem fonte, mais uma vez, essa questão de linguagem fonte e linguagem alvo, né? Nesses conceitos aqui, ela meio que... essas coisas meio que se confundem. Se confundem, não, elas surgem, então elas se repetem muito. E aí o que ele chama esse negócio de linguagem alvo, que é o assembly, né? Assembly. O compilador ele vai relatar ao usuário a presença de erros no programa fonte. Então, isso aqui, de fato, é o adjetivo desse conceito, vou dizer assim, que o diferencia do conceito de tradutor e de montador. O compilador é exatamente isso também. É um tradutor, é um montador, mas, assim, em termos de sistema, ele tem um plus em que, além dele fazer essas conversões, essa comunicação homem-máquina, ele também é capaz, para ser capaz, de relatar ao usuário a presença de erros no programa-fonte. Então, não executou ou executou da maneira que eu não esperava e coisas do tipo, é porque ele me indica que
isso está ocorrendo. Tá? Em forma de diagrama, assim, bem genérico, tá? O compilador, ele está aqui, né, no meio, e aí é quando eu insiro o programa fonte, ele compila, e aí entrega lá o programa alvo, né, para o meu sistema compreender o que eu estou querendo, mas nesse momento da compilação é onde ele vai fazer uma varredura para detectar possíveis erros, tá bom? E esse processo, ele ocorre por dois conceitos especificamente, tá? Pelo amor de Deus, assim, eu estou simplificando demais tudo isso aí. A gente sabe que não é tão simples assim, né? Essas coisas. Mas, em termos conceituais, assim, só para, pelo menos para a gente ter um ponto de partida, então, é daqui que se parte, da teoria que existe, ela também se expande, mas indo para a prática, essas coisas acontecem que a gente nem percebe, né? Coisas de ser um tradutor. Eu tô nesse momento lidando com um montador, um tradutor, ou um compilador. Gente, acontece tudo de uma vez só. Então, na prática, a gente meio que não tem muito não enxerga muito essa separação. Vamos lá. Falando do processo de compilação, basicamente são dois aqui, né? Que a gente chama de análise, que é a quebra, né? Estou lá esmiuçando o programa em peças, que ele chama de peças, que vão constituir e para criar o que ele chama de representação intermediária, né? Então, é a implementação. E a que ele chama de síntese, que é justamente a construção, né? Aí é onde surge o conceito do montador, do programa-alvo que é desejado, né? A partir dessa representação intermediária, que aí é aquele esqueminha daquele diagrama que eu mostrei. O compilador está ali no meio, tem o programa de entrada, o programa-alvo, que é a conversão para a linguagem do meu sistema, da minha máquina, e aí é onde ocorre esse conceito da síntese. Tá bom? Então, no caso de um interpretador, né, quando eu estiver trabalhando com uma linguagem interpretada, o meu compilador vai ser exatamente o interpretador, tá? Vai ser o interpretador. Então, ele vai ser o programa que vai fazer a interpretação direta das instruções do programa de entrada ou fonte, né, para gerar o que eu desejo. Né? Bem, é isso. Nossa, foi mais rápido do que eu esperava. Eu tenho a mania de correr nas aulas. Me desculpem. Se eu fui muito rápido, eu mais uma vez peço que vocês me deem feedback continuamente das aulas, tá bom, pessoal? Eu sei que as aulas ao vivo, online, são aulas maçantes. Eu também passo por isso. Também tenho aula ao vivo toda quinta-feira. Então, eu sou aluno também, eu sinto na pele o que a gente está passando por esse momento, né, da pandemia, em que a gente está recorrendo a esses recursos, a esses sistemas, a esse método, para que a gente não fique parado, né? Muitos preferem a aula presencial, muitos gostaram do novo método, a gente sabe que é bem diverso, as opiniões são diversas, mas eu sei que também se torna maçante. E para que a gente consiga evitar isso, eu sempre fico pensando, eu sempre fico pedindo, gente, me falem. Pessoa, pode me dar sugestão, ou dizer, melhor se fazer de um jeito do que de outro, senão fica cansativo, eu vou dormir na tua aula. Acontece, normal, normal, a gente sabe que isso acontece. A gente não consegue fixar a atenção, então vamos tentar criar um bom momento de encontro. Tá? Eu acho que minha principal preocupação é essa, porque mesmo que a gente não fique até as 22, mas que a gente fique nesse tempo menor que seja, que a gente fique, mas que a gente fique de forma eficiente, eficaz, né? Não só eficiente, mas eficaz. Eficaz é chegar aqui e fazer a aula e absorver o que foi apresentado. Isso é eficácia, tá? Isso é eficácia.
Então, voltando aqui, só para encerrar essa segunda parte da nossa aula, o que a gente apresentou aqui? Só blá, 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 né? Foi só conceito. Eu juro, quando eu vi isso aqui, eu disse, não, eu acho que conceitos triviais, os iniciais são suficientes, tá? Porque muitos do que está aqui vocês já conhecem bem mais que eu, tenho certeza. Os conceitos básicos de linguagem de máquina e os conceitos básicos de linguagem de montagem. Basicamente foi isso aí. Certo? Deixa eu ver. Nossa, tá antes do intervalo. Bem, eu encerro. Tá? Então, peraí, gente, é isso aí. Obrigado. Hoje a gente encerra mesmo. Então, eu estou encerrando, mas não saiam. Eu quero conversar com vocês ainda. Deixa eu só aqui descompartilhar. Só um pouquinho. E aí eu encerro a gravação.